Quando digo que sou budista, é porque sou seguidor de Buda, que sigo seus ensinamentos. Quando digo que sou kardecista, é porque sou seguidor de Allan Kardec, que sigo suas interpretações. Quando digo que sou cristão, eu digo que sou seguidor de Cristo e seus ensinamentos. Mas há uma diferença entre os seguidores de Cristo e os demais seguidores. É que eles sabem que seguem a homens e suas ideologias, suas verdades e interpretações. Mas os cristãos sabem que seguem a um Deus que se fez homem. Foi por isso que Jesus foi tão perseguido e ainda é hoje em dia. Para o homem, é difícil aceitar que uma divindade soberana poderia se fazer tão pequeno como nós, somente para nos tocar e vir falar pessoalmente o que quer de nós. E é por esta convicção sobre a divindade de Cristo que todo cristão acredita que a verdade absoluta veio dele, pois, para os cristãos, não há ninguém que possa ter melhores ensinamentos do que aqueles saídos diretamente de Deus. Mas a Bíblia foi escrita por homens, é o que muitos dizem, e realmente foi, e não teria como ser de outra forma. Imagine se Deus escrevesse com raios do céu, como fez com a tábua dos 10 mandamentos, seria preciso montanhas de pedra para isso. E olha que ainda questionariam se aquelas palavras poderiam ter sido escritas por raios lasers de alienígenas. Deus se manifesta na vida de pessoas e desde as comunidades mais primitivas, as histórias eram transmitidas oralmente e em certos momentos haviam os registros escritos. Mas, se mesmo assim você me diz que tudo é uma questão de ponto de vista, mais do que toda esta verdade teórica, o cristão se forma pela manifestação de Cristo pessoalmente em sua vida. O cristão vive experiências espirituais que fortalecem sua fé. Depois da morte de Cristo, todos os apóstolos ficaram desanimados, escondidos e com medo de serem castigados como seu mestre foi. Por isso, até mesmo um deles o negou. O cristianismo teria acabado de fato com aquele acontecimento. Era o que todos queriam e pensavam ao matarem Jesus. Matando o pastor, as ovelhas se perderiam. Mas, porque Cristo voltou à vida e se manifestou novamente para seus discípulos, a ponto de poderem tocá-lo, a convicção daqueles homens de que Jesus era realmente Deus ficou ainda maior. Fez com que o amor deles fosse tão forte a ponto de darem suas vidas literalmente pela verdade em que acreditavam. Contagiaram a muitos com sua fé. Porém, só conseguiram fazer isto porque Jesus se manifestava até mesmo materialmente no meio deles, e muitos sentiam a presença de Cristo e alcançavam milagres extraordinários. E ainda hoje é assim. Milagres e manifestações divinas fazem parte da vida dos cristãos. Aí está a força deles, na manifestação real de Jesus Cristo. Podem até mesmo destruir a Bíblia, impedir que se fale dela, desmenti-la, mas a manifestação de Cristo não pode ser barrada. E para os cristãos católicos, a maior de todas as manifestações de Cristo acontece na Santa Missa. Padre Pio já dizia que se soubéssemos o valor que tem a Santa Missa,
seria preciso guardas nas portas das igrejas para proteger nosso maior tesouro, que é a Eucaristia. Na missa, acontece a expressão maior de Cristo aqui na Terra. Ele pode nos tocar e nós a Ele, por meio de seu corpo e de seu sangue. Na tão famosa Última Ceia, aconteceu que, tomando o pão, deu graças e partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Em toda missa se cumpre esta ordem de Jesus: Fazei isto em memória de mim. Por isto, é um culto sagrado pedido pelo próprio Jesus. Em toda missa, o corpo e o sangue de Jesus se fazem presentes e o sacrifício dele se renova. Certa vez, algumas pessoas ficaram escandalizadas ao ouvirem de Jesus que sua carne era verdadeira comida e seu sangue era verdadeira bebida. Diziam: Como pode este homem dar-nos de comer sua própria carne e de beber seu próprio sangue? Não podemos suportar tais palavras. Mas, mesmo assim, Jesus não negou esta verdade e a tornou concreta neste ato da última ceia e que se repete até hoje em toda a missa. Acreditamos piamente em sua presença real na Eucaristia. Por muitas vezes nos confirma explicitamente isto por meio de muitos milagres, milagres reais, diante de muitas pessoas e com comprovações científicas. Numa bela e ensolarada manhã do ano 750, os sinos tocaram alegres, chamando os habitantes da pequena cidade de Lanciano para a missa na igreja. O celebrante, porém, um monge da ordem de São Basílio, não participava da alegria geral. Havia já algum tempo sentia-se assaltado por uma forte dúvida. Estaria Nosso Senhor Jesus Cristo real e substancialmente presente na Eucaristia? Apesar de ele orar com persistência, suplicando a Deus que reavivasse sua fé, esse terrível pensamento o atormentava sem cessar. Assim, a celebração do santo sacrifício da missa constituía para ele motivo de sofrimento, pois era o momento em que a tentação se tornava mais intensa. Na hora da consagração, pronunciou claramente, como sempre, as solenes palavras: Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Este é o cálice do meu sangue. Em seguida, deteve-se, assaltado pela violenta incerteza. Será mesmo Nosso Senhor Jesus Cristo presente sob a aparência desse minúsculo pedaço de pão
e dessas poucas gotas de vinho? Nesse instante, viu com admiração a branca hóstia transformar-se em um pedaço de carne e o vinho em sangue real, que se coagulou e dividiu-se em 5 fragmentos de forma irregular e de tamanhos diferentes. Muito assustado de início, depois cheio de alegria, o feliz monge permaneceu durante certo tempo como que em êxtase, e depois, derramando lágrimas de gratidão, voltou-se para os fiéis e exclamou: Bendito seja Deus, que para destruir minha incredulidade quis manifestar-se nesse santíssimo sacramento e tornar-se visível a nossos olhos. Vinde, irmãos, e contemplai. Eis a carne e o sangue de nosso amantíssimo Salvador. Após esse milagre, Lanciano tornou-se um lugar onde muitos incrédulos renasciam para a fé e cristãos entibiados se afervoravam na devoção à Sagrada Eucaristia. A história desse portentoso milagre deve encher-nos de confiança em relação ao misericordioso coração de um Deus feito homem que se deixa esconder sob as espécies do pão e do vinho e dá-se a nós como alimento a cada dia. Trata-se, sem dúvida, de relíquia do próprio coração de Jesus, que longínquo atravessou com sua lança. A nós, porém, nosso Senhor quer conceder uma graça ainda maior. Nós não vemos, nem tocamos a carne e o sangue. Contemplamos apenas o pão e o vinho. Mas, se crermos com fé robusta e ardente nesse inefável mistério, Ele próprio nos promete uma imensa recompensa. Bem-aventurados os que acreditaram sem terem visto.